Oi pessoal, vamos ver hoje erros na cozinha, coisas bem interessantes. Primeiro erro, lavar as carnes debaixo da torneira. Primeiro, perdem-se nutrientes, a carne fica esbranquiçada. Segundo, a contaminação que existe vai aumentar, porque aumenta a quantidade de água e as bactérias vão penetrar ainda mais. A única carne que se lava é o peixe, e só para tirar escamas e a barrigada. Segundo erro, colocar detergente direto na esponja, o que leva ao exagero. O detergente nunca deve ser colocado direto na esponja. Vai ser muito difícil enxaguar todo esse detergente. O resto de detergente que fica junto com os alimentos pode, no futuro, dar um problema para a sua saúde. Para limpar sem exagero, precisamos apenas de 8 gotas de detergente em 1 litro de água. Terceiro erro, usar a tábua de carne de madeira. Na tábua de madeira, as bactérias ficam te aplaudindo. A tábua tem que ser de plástico ou de vidro. Quarto erro, sobre se guardar comida quente no frigorífico. Este é um mito mais escondido entre as donas de casa. Não há erro em guardar comida quente na geladeira. O único problema é que vai aumentar um pouquinho o consumo de energia, mas não vai estragar a geladeira de modo algum. Porém, guardar comida quente na geladeira com o recipiente tapado. O ar frio vai bater na tampa, vai demorar muito para esfriar e as bactérias vão adorar. Então, coloca tudo destapado. 2 horas depois, pode-se fechar. Furar a lata de leite condensado e utilizá-las várias vezes. As pessoas pegam a lata de leite condensado, fazem 2 furinhos, um em cada lado. Sai leite condensado por um lado, mas pelo outro entra uma porção de bactéria. Abra a lata inteira e faça o leite condensado para um recipiente que pode ser de plástico ou de vidro. Serve sempre com uma colher, depois tampe e guarde na geladeira. Ignorar as formigas. Quando se fala em doce, a gente não pode esquecer as formigas. Provavelmente, tu não te importaria se encontrasse uma formiguinha em cima do teu bolo, não é? As formigas são consideradas até maiores agentes transmissores de bactérias do que a própria barata. Doce com formiga só pode ter um destino: lata de lixo. Soprar velhinhas do bolo de aniversário. Esse é um péssimo hábito. Testes comprovam que o bolo fica contaminado por bactérias da saliva. Essas bactérias produzem uma toxina que pode ocasionar aquela intoxicação por 24 horas de vômito, mal-estar. Evita também deixar o bolo fora da geladeira. Combater velhos hábitos é preciso. Corrigir velhos hábitos pode ser muito mais difícil do que aprender, do começo, a forma correta de fazer as coisas. Mas quando o assunto é evitar proliferação de bactérias, todos os cuidados são necessários. É preciso jogar no lixo muito dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida, para vencer a batalha diária contra aqueles seres minúsculos e tão prejudiciais à saúde. Desde criança aprendemos a colocar ovos na porta da geladeira, até porque eletrodomésticos vêm de fábrica preparados para essa função. No entanto, é um erro dos mais graves porque o balanço da porta e a pouca refrigeração favorece a deterioração do produto e o ovo vira uma estufa para a criação de terríveis salmonelas, bactérias responsáveis por boa parte de intoxicação alimentar. Professor Roberto Figueiredo, bioquímico especializado no combate a bactérias, conhecido nacionalmente como Dr. Bactéria, por fim uma palestra desmistificou a maioria dos maus hábitos das pessoas. Tu lavas a carne? Por isso é muito errado, porque a água contribui para facilitar a entrada da bactéria, informou a plateia. Para ilustrar as verdades que ele estava transmitindo para o público, Dr. Bactéria mostrou dados preocupantes. Em todo o mundo, 1,5 milhão de crianças menores de 5 anos adoecem de diarreia por ano, o que gera 3 milhões de mortes.
das quais 70% são causadas por manipulação errada de alimento. Isso demonstra total ignorância frente às bactérias novas. O bioquímico condena hábitos diários de donas de casa, como arear panelas. Não se deve lustrá-las por dentro, para não soltar a substância química. Armazenar o frasco de vinagre fora da geladeira. Usar a pia como lixeirinha. Usar molas da roupa para fechar saquinhos de alimentos. Guardar pedaços de legumes ou de frutas na porta da geladeira e guardar cola na geladeira. Não se pode armazenar alimentos com produtos químicos. Para te veres livre das bactérias, os cuidados com a pia devem ser redobrados. A esponja de lavar louça deve ser lavada e desinfetada diariamente e trocada semanalmente. Dr. Bactéria não falou sobre os possíveis riscos de contaminação do tradicional pano de coar café, mas levando em consideração tudo o que ele disse, mantê-los limpos é a melhor saída. O professor Roberto apresenta verdadeiro desafio para o senso comum. Segundo ele, deve-se consumir leite pasteurizado sempre, mas o líquido jamais deve ser fervido em casa. O produto deve ser aquecido a 80 graus no máximo, cerca de 4 minutos, para que as propriedades nutrientes sejam mantidas. Outra esquisitice apresentada é com relação à forma de armazenar o alimento recém-preparado. Sabe aquele gesto gentil da manhã em guardar o pratinho do filho no forno? Dr. Bactéria diz que isso é oferecer um prato de veneno. As pessoas passam mal porque comem comida contaminada, não estragada. O risco é ainda maior porque o alimento não apresenta sinais de contaminação e as pessoas comem assim mesmo. Ele explicou que os alimentos perecíveis devem ser mantidos fora da geladeira por no máximo 2 horas. Se ainda estiverem quentes, devem ser levados, destapados, para refrigeração para que o ar frio circule. Depois pode ser tampado normalmente. O produto quente não compromete o funcionamento dos eletrodomésticos, só faz aumentar o consumo de energia. Mas eu prefiro pagar mais caro a conta do que pagar com a minha saúde. Enfim, são muitos cuidados que devemos tomar. Alguns são quase impraticáveis, outros são mais fáceis. Mel não pode ser oferecido a crianças. Um ponto para quem conseguir não colocar meio tomate ou meia cebola na porta da geladeira. Quem não lava frutas e verdura quando chega da feira e sim 2 horas depois de refrigerar. E 1000 pontos para quem não oferece mel para crianças com menos de 1 ano. Mel? Dr. Bactéria avisou as mães que todo cuidado é pouco com esse risco de alimento. Segundo ele, 8% da população de mel é contaminada por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Os seres humanos desenvolvem anticorpos de defesa contra o micro-organismo, mas somente após 1 ano de idade. Muitas crianças morrem de causas não explicadas e alguns desses óbitos podem ser atribuídos ao mel. Uma das críticas mais severas feitas pelo professor Roberto foi em relação a experimentar assoprar a comida dos bebês, que muita gente desavisada faz, e assoprar velhinhas do bolo de aniversário. O aniversariante sopra e depois as mamães oferecem um pratinho de bactéria para os convidados. Aconselho a adoção daqueles bolos gelados, embrulhados em papel alumínio. As festas são ocasiões ideais para a proliferação de bactérias, porque os alimentos ficam expostos por tempo acima de considerado ideal. O bioquímico cita a maionese como uma das vilãs de intoxicação alimentar, principalmente as maioneses caseiras. O perigo é o maior para os donos das festas, que só têm tempo de comer as sobras do dia seguinte e ainda acham que é muito gostoso. Salmonela é uma infecção causada pela bactéria chamada Salmonella, que se desenvolve principalmente em alimentos crus. O risco de contraí-la em maionese caseira, portanto, é latente. A maioria das pessoas infectadas por Salmonella desenvolve diarreia, febre e cólica abdominal entre 12 e 72 horas depois da infecção. Salmonelose geralmente dura entre 4 a 7 dias, sendo que a maioria das pessoas se recupera sem necessidade de tratamento. Porém, em algumas pessoas, a diarreia pode ser tão forte que o paciente precisa ser hospitalizado. A infecção por salmonela pode se espalhar no intestino por corrente sanguínea
e daí para outras partes do corpo, podendo ser fatal caso a pessoa não seja tratada rapidamente com antibiótico. Idosos, crianças e aqueles com sistema imunológico enfraquecido têm mais probabilidade de desenvolver casos graves. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.